Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Antônio Júnior e este é o Jogo da Bíblia, uma forma divertida para você aprender mais da Palavra de Deus e testar os seus conhecimentos. E como funciona? Cada pergunta tem a sua pontuação que varia de acordo com o seu nível de dificuldade, que é fácil, médio e difícil. E ao final terá a última pergunta que valerá mais pontos. Então faça o seguinte, pegue um papel, uma caneta, para você ir anotando à medida em que você for acertando. E no final você vai saber o resultado, tá certo? Se você gostou dessa ideia, já deixa o seu like, compartilhe com seus amigos para participarem também e se inscreva aqui no meu canal para você receber os próximos vídeos, tá certo? E não se esqueça, ative também o sininho para você receber as notificações, tá bom? Então vamos lá, que comecem os jogos! E vamos à primeira pergunta desta rodada do Jogo da Bíblia, valendo 10 pontos. O que o diabo queria que Jesus transformasse em pão no deserto? A primeira opção diz que ele queria transformar areia em pão. A segunda opção, pássaros em pão. A terceira opção, pedras em pão. E a quarta opção, ovos em pão. Valendo! E a resposta certa é pedras. Veja o que está escrito em Mateus capítulo 4, na passagem que narra a tentação de Cristo no deserto. Chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. E agora vem a segunda pergunta, ainda valendo 10 pontos. Qual símbolo Deus deixou para provar que a terra nunca mais acabará em água? A primeira opção diz que é a Arca da Aliança. A segunda opção, serpente de bronze. A terceira opção, cajado de Moisés. E a quarta opção, o arco-íris. Tempo na tela. E a resposta certa é o arco-íris. A Bíblia mostra em Gênesis capítulo 9 que depois do grande dilúvio, Deus deixou ao mundo o arco-íris como uma aliança, provando que nunca mais enviaria um dilúvio para destruir a terra. E agora vem a terceira e última pergunta, valendo 10 pontos. Como se chamava o sobrinho de Abraão? A primeira opção diz que ele chamava Labão. A segunda opção, Arão. A terceira opção, Ló. E a quarta opção, Noé. Valendo! E a resposta certa é Ló. Abraão foi chamado por Deus para ir até Canaã e Ló foi junto com ele. Mas por causa da grande quantidade de bens que Abraão e Ló possuíam, os dois se separaram, como está escrito em Gênesis capítulo 13. Então Abraão ficou em Canaã e Ló foi se dirigindo para Sodoma. Houve uma guerra pouco tempo depois e Sodoma foi saqueada e Ló foi levado cativo. Ouvindo isso, Abraão, junto com 318 homens, foram e derrotaram os inimigos, libertando a Ló. E agora nós vamos para a segunda rodada, valendo 30 pontos. Elas são um pouco mais difíceis, hein? Vamos ver se você acerta. Em qual livro está escrito: Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios? A primeira opção diz que está escrito no livro de Salmos. A segunda opção, Provérbios. A terceira opção, Apocalipse. E a quarta opção, Atos. Valendo! E a resposta certa é Salmos. Esse trecho faz parte da abertura do livro de Salmos. Vamos ver o que o rei Davi escreveu. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios,
Não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. E agora vem a segunda pergunta, ainda valendo 30 pontos. Ao libertar um endemoniado que era surdo e cego, Jesus foi chamado de quê pelos fariseus? A primeira opção diz que ele foi chamado de Belzebu. A segunda opção, de falso profeta. A terceira opção, de endemoniado. E a quarta opção, de mentiroso. Valendo! E a resposta certa é Belzebu. E Jesus, sabendo dos pensamentos daqueles homens maus, deu a eles uma grande lição. Vamos ler juntos o que está escrito em Mateus capítulo 12. Todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Belzebu, por quem os expulsam os filhos de vocês? Por isso eles mesmos serão juízes sobre vocês. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. E agora vem a terceira e última pergunta, valendo 30 pontos. A mão de Moisés ficou leprosa depois que ele a colocou em qual lugar? A primeira opção, na sarça ardente. A segunda opção, no peito. A terceira opção, no Mar Vermelho. E a quarta opção, no ombro do faraó. Tempo na tela. E a resposta certa é, no peito. Quando Moisés recebeu a missão de libertar os hebreus da escravidão no Egito, ele temeu que o povo não acreditasse nele. Então Deus deu a ele uma forma de provar às pessoas que realmente ele era o enviado do Senhor. Vamos ver o que a Bíblia diz. Disse-lhe mais o Senhor, coloque a mão no peito. Moisés obedeceu e quando a retirou, ela estava leprosa, parecia neve. Ordenou-lhe depois, agora coloque de novo a mão no peito. Moisés tomou a pôr a mão no peito e quando a tirou, ela estava novamente como o restante da sua pele. E agora chegou o momento das perguntas que valem 50 pontos. Essas 3 perguntas são bem mais complicadas e vão exigir mais de você, tá bom? Preste atenção. Qual era o nome do campo comprado com o dinheiro recebido por Judas por trair Jesus? A primeira opção diz que ele chamava Campo de Sangue. A segunda opção, Campo da Morte. A terceira opção, Campo da Traição. E a quarta opção, Jardim do Éden. Valendo! E a resposta certa é Campo de Sangue. Vamos ler o que está escrito em Atos capítulo 1. Com a recompensa que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo. Ali caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio e as suas vísceras se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que na língua deles, esse campo passou a chamar-se Campo de Sangue. E agora vem a segunda pergunta, ainda valendo 50 pontos. Para a casa de quem Pedro foi depois de ser liberto da prisão por um anjo? A primeira opção diz que ele foi para a casa de Maria. A segunda opção, João. A terceira opção, Zaqueu. E a quarta opção, Paulo. Valendo! E a resposta certa é Maria. A Bíblia conta em Atos capítulo 12 que quando Pedro chegou lá e bateu na porta, uma serva chamada Rode veio ver quem era. E ao saber que era Pedro, que estava na prisão, aquela mulher se encheu de alegria e foi contar a novidade aos membros da igreja que estavam orando pela vida dele naquele lugar.
e todos achavam que era um fantasma, porque aparentemente ninguém estava acreditando que ele seria liberto. E agora vem a última pergunta valendo 50 pontos. Qual irmão de Jesus foi líder da igreja em Jerusalém? A primeira opção diz que foi Judas, a segunda opção, João, a terceira opção, Simão e a quarta opção, Tiago. Valendo! E a resposta certa é Tiago. Vamos ler juntos o que está escrito em Gálatas capítulo 1. Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente, e estive com ele 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. E agora chegou o momento tão aguardado da pergunta bônus que vale 100 pontos. Esta é a pergunta mais difícil do dia, mas em compensação é a que vale mais pontos e que pode te ajudar a melhorar o seu resultado final. Vamos lá? O que acontecerá assim que o Cordeiro abrir o 7º selo do Apocalipse? A primeira opção diz que Satanás será derrotado. A segunda opção, as estrelas cairão do céu. A terceira opção, haverá silêncio no céu. E a quarta opção, Jesus voltará em glória. Valendo! E a resposta certa é: haverá silêncio no céu. Se você acertou, parabéns! Vamos ver o que está escrito em Apocalipse capítulo 8. Quando ele abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por volta de meia hora. Vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. A eles foram dadas 7 trombetas. Outro anjo que trazia um incensário de ouro aproximou-se e se colocou de pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso, juntamente com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu-o com fogo do altar e lançou-a sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. A abertura do 7º selo traz consequências terríveis à terra durante a grande tribulação. Mas antes disso, há um período de silêncio absoluto, como se fosse Deus esperando para que as pessoas pudessem se arrepender dos seus pecados e se voltar para Ele. Mas mesmo diante de tantas tragédias, milhões de pessoas não se arrependerão dos seus erros e, em vez disso, amaldiçoarão o Senhor por tudo o que acontecerá. Então, após esse período de silêncio, os anjos começarão a tocar suas trombetas e a cada toque, julgamentos muito piores irão acontecer, até que, enfim, Jesus voltará cheio de glória e poder. Por isso, meu querido irmão e minha irmã, é hora de nós ficarmos firmes com Cristo, porque somente com Ele a nossa salvação está garantida e não precisamos temer o futuro. E aí, como você se saiu hoje? Você conseguiu acertar muitas perguntas? Então eu quero te dar os parabéns. Mas se você não conseguiu acertar tantas assim, não tem problema, porque o propósito desse jogo é justamente esse, te ajudar a conhecer mais da Palavra de Deus. Então, se você já fez a soma dos seus pontos, deixe aqui nos comentários, porque eu quero ver, tá bom? Que Deus abençoe e compartilhe esse vídeo com seus amigos, seus familiares e com todas as pessoas da sua igreja. Deus abençoe.